Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu sou o professor Júlio, professor de Física pelo Instituto Federal de Rondônia, campus Guajará-Mirim. Nós estamos aqui para mais uma videoaula agora bem interessante sobre as escalas termométricas. Peço para que você que não é inscrito no canal que venha se inscrever e você que é inscrito compartilhe com seus grupos, tá? E com seus colegas. E também dê um like no nosso vídeo. Vamos para a nossa aula de hoje. A aula de hoje é uma aula bastante tranquila, fácil e ao mesmo tempo que vai servir de base para os nossos conteúdos futuros. Bem, como a gente está falando de escalas termométricas, a primeira situação que a gente tem que entender é, já que nós estamos falando de escalas termométricas, temos que falar sobre temperatura, que são as escalas de temperatura, ou seja, a as unidades de medida que se usam para medir a temperatura. Mas antes disso, a pergunta é o que é temperatura? Muita gente confunde temperatura com o conceito de calor, falando que calor é temperatura. Na parte da ciência, na física, os conceitos são totalmente distintos. Temperatura e calor não são a mesma coisa, tá? Popularmente a gente essa, essa é a definição usual, tá? Coloquial. No entanto, para a ciência são coisas totalmente distintas, tá? Então, qual é o conceito de temperatura mesmo? Bem, o primeiro conceito aqui é que a temperatura é uma grandeza física escalar que determina se um corpo está quente ou frio, né? Caracterizando o estado térmico. Então, todo corpo ele tem um estado térmico, que se a gente usar as propriedades organolépticas, né, por exemplo, no stato, o que acontece? A gente pode identificar se um corpo está quente ou frio, né, se nós pegarmos dois corpos, através apenas do nosso sentido. Porém, se eu usar um instrumento de medida, como um termômetro, por exemplo, e eu verificar que esse corpo quente ou esse corpo que eu acho mais que está quente e o outro que está frio, eu vou ver que eles têm temperaturas diferentes, tá? Agora é óbvio, essa questão de quente ou frio era um pouco relativo, porque muita gente acha que o conceito de quente e frio é um conceito que está relacionado a um conceito absoluto. Mas pensa bem, se eu tenho um corpo de 30 graus e outro com uma temperatura de 10, fica fácil saber qual que é o que está quente e qual que é que está frio. Agora imagine que eu pego um corpo com 10 graus e outro a 1. Então, os dois aparentemente estão frios, mas entre os dois, um vai estar mais quente que o outro, tá? Então, a temperatura ela é essa grandeza física escalar, ela não é vetorial, e ela vai caracterizar o estado térmico. Por quê? Porque o que vai definir mesmo é que molecularmente essas moléculas elas têm movimentos diferentes. Quando um corpo ele quente, ele tem as moléculas se agitando com uma intensidade maior, com uma energia maior. E quando os corpos têm temperaturas mais baixas, o grau de agitação das moléculas que compõem esse corpo, a energia associada ao movimento dessas moléculas, elas também são menores, tá? A gente vai ver posteriormente termodinâmica que para se definir a energia interna, a gente vai ter que usar o conceito da energia de agitação térmica dessas moléculas, tá? Então, pessoal, um outro conceito é a medida do grau de agitação molecular ou atômica de um objeto, de um corpo qualquer. Então, a temperatura, basicamente, ela é definida dessas duas formas, tá bom? Bem, a gente sabe que durante o decorrer da história, usou-se várias escalas para se medir a temperatura, tá? Mas hoje, usualmente, as escalas mais comuns são a escala Celsius, a escala Kelvin e a escala Fahrenheit. Bem, a escala Fahrenheit ela é usada basicamente em países de origem de língua inglesa, Estados Unidos, Austrália,
Inglaterra. A escala Kelvin ela tem uma importância, ela é considerada a escala absoluta porque ela determina basicamente qual é o nível eh, de menor agitação de uma molécula, que é o famoso zero absoluto, tá? Então, a zero Kelvin eu tenho uma agitação praticamente nula. Aliás, a temperatura para valores, vamos dizer assim, ela é uma grandeza que você não tem limite para quando você está elevando ela. Agora, quando a temperatura está se diminuindo, o limite é o zero absoluto, que é o zero Kelvin. Agora, quando se está elevando, não há limite, ela pode aumentar desde que você tenha um corpo que suporte essas grandes quantidades de temperatura, né? De estado térmico com um nível muito elevado. Bem, e a escala Celsius que eu não falei? A escala Celsius, ela é uma escala que é usada no nosso país, tá? Ela era usualmente conhecida como escala centígrados, né? Mas hoje a gente já tem aí há muito tempo já um posicionamento já definido de que hoje a escala é Celsius, em homenagem a Under Celsius. Bem, o que que acontece? Então, quando a gente trabalha com as escalas termométricas, a gente vai pegar o valor de uma escala e ver quanto vale em outra, tá? Isso está relacionado, como eu falei, vários países, né, utilizam as mais diversas escalas, tá? Quando você vê um filme americano que mostra lá algum termômetro, um relógio que determina o clima, você vai ver lá que a temperatura vai estar em graus Fahrenheit, né? Porque os filmes são gravados nos Estados Unidos, né? Toda a indústria hollywoodiana, e aí, consequentemente, nos Estados Unidos, que é um país de origem de língua inglesa, a tendência é que se use a escala Fahrenheit. Bem, então vamos lá. Basicamente, então, nós temos três escalas, a Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin. Para a gente poder, isso lógico que foi feito historicamente, né, mas a gente vai estabelecer aqui dois pontos, o ponto de fusão da água e o ponto de ebulição da água. A gente sabe que esses valores foram determinados experimentalmente, né? Então, a, como é que eu posso dizer? Para fusão da água, né? Ou seja, quando a água ela muda do estado sólido para o estado líquido, na escala Celsius, ela ocorre a uma temperatura de 0 graus. Na escala Fahrenheit, 32 graus e na escala Kelvin, 273 graus. Aliás, vocês estão percebendo que quando se fala em Kelvin, a gente não coloca aqui a bolinha, né? Que representa o grau, tá? Agora, isso para o ponto de fusão, né, do gelo, ou seja, quando a água ela muda do estado sólido para o estado líquido. Na ebulição da água, né, nós temos o quê? Para a escala Celsius, o ponto de ebulição é 100, para a escala Fahrenheit, 212 e para a escala Kelvin, 373. Bem, então nós temos aí esses dois pontos. Então, como eu tenho esses dois pontos com valores diferentes para essas escalas, eu consigo montar uma relação, né, matemática entre elas, e é isso que nós vamos ver. Então, olha só o próximo slide. Então, nós temos o seguinte, ó, entre a escala Celsius e a diferença entre o ponto de ebulição, de fusão e de ebulição é de 100. Na escala Fahrenheit, 180. E na escala Kelvin, 373. Tá? Agora, olha só. Como é que a gente faz a conta? A gente faz o seguinte. Ó, a gente vai montar a equação de que forma? Vamos estabelecer aqui um ponto qualquer aqui no meio, tá? Desconhecido, tá? Desde que na escala Celsius esteja entre 0 e 100, na Fahrenheit 32 a 212 e na escala Kelvin 273 a 373. Agora olha só o que nós temos. Então, para a gente montar a relação, a gente vai pegar o seguinte: vai pegar esse ponto que eu estabeleci aqui qualquer,
e vamos subtrair com o ponto de fusão. Isso vai ser em cima. E dividindo pelo ponto de ebulição menos o ponto de fusão. Então, na escala Celsius, o que nós temos? Nós temos o seguinte, um valor qualquer aqui entre 0 e 100, menos 0, dividido por 100 menos 0. Na escala Fahrenheit, um valor qualquer aqui na escala Fahrenheit, menos 32, sobre 212 menos 32. E na escala Kelvin, um valor qualquer aqui, na escala Kelvin, menos 273, sobre 373 menos 273. Aí você pode falar assim, professor, não entendi. Vamos lá então, próximo slide que você vai entender agora. Então, olha só, como é que a gente tem então? A gente tem o seguinte, como eu falei, a escala Celsius, a diferença entre o ponto de fusão e de ebulição é de 100 partes, na escala Fahrenheit 180 e na escala Kelvin 100. Observe que na escala Kelvin você tem a mesma diferença que na escala Celsius. Isso é importante porque o que acontece? Eu posso admitir então que eu nunca vou ter um valor que na escala Celsius é o mesmo que na escala Kelvin. Na escala Fahrenheit isso é possível, agora na escala Kelvin, não. Entre a escala Kelvin e a escala Celsius, não, mas entre a escala Fahrenheit e a escala Celsius é possível. Olha que interessante, tá? Inclusive, costuma ser um exercício que se pedem muito usualmente. Bem, vamos lá então. Então, como é que ficaria a equação? Ficaria assim. Como eu falei, você faz aquela relação do de cima menos o valor intermediário menos o valor do ponto de fusão sobre o valor do ponto de ebulição pelo ponto de fusão. Então, fazendo isso, nós vamos ter o quê? Como aqui embaixo na escala Celsius é zero, então nós vamos ter um valor qualquer, que eu vou chamar de C menos zero. Como C menos zero é C, coloco aqui, sobre o ponto de fusão, que é 100, menos o ponto de ebulição, desculpa, o ponto de ebulição, que é 100, menos o ponto de fusão, que é zero. 100 menos zero, 100. Então, coloca aqui. Aí você fala assim, ah, não entendi. Vamos ver no meio aqui que vai ficar mais fácil. Olha na escala Fahrenheit. Então, aqui para a escala Celsius. Agora, para a escala Fahrenheit, F menos o valor qualquer aqui, menos o ponto de fusão, ou seja, F menos 32, tá? Sobre o ponto de ebulição, que é 212, menos o ponto de fusão, que é 32. 212 menos 32, 180. Tá? Aí na escala Kelvin, você vai pegar o quê? Você vai pegar um valor qualquer aqui, que tem que ser igual ao do Fahrenheit ou no Celsius. Por isso que está aqui, ó, no mesmo nível. Tá? Supondo que eu tenha essa quantidade de mercúrio dentro de um tubo. Então, o que acontece? Na escala Kelvin, então vai ficar Kelvin menos 273, está aqui, sobre 373 menos 273, que está aqui, que vai dar 100. Pronto, pessoal. Aí o que acontece? Você tem essa equação, mas como é que vira essa de baixo aqui? Simples. Você pega todos esses denominadores e divide por 20. 100 dividido por 20, 5. 180 dividido por 20, 9. E 100 dividido por 5, por 20, 5. Então vai ficar C sobre 5, F menos 32 sobre 9 e K menos 273 sobre 5. Então aqui nós temos a nossa relação entre as escalas termométricas. Qual que eu uso, de baixo ou de cima? Se você relacionar só entre as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, usa de baixo. Se você for relacionar outras, aí é bom pegar de cima, tá? Dependendo da situação. A gente vai fazer dois exercícios relacionados a isso e aí você vai entender melhor. Muito bem, então vamos lá. Pessoal, outra coisa que é bastante comum, a gente tem que diferenciar, é a variação entre as escalas. Como eu falei, a variação ela é diferente quando eu peço variação de qual o valor de determinada escala com relação está medida com um valor específico em outra escala. Porque a variação ela é diferente. Por exemplo, a variação da escala Celsius é a mesma variação da escala Kelvin, que é 100. Já a variação da escala Fahrenheit é 180. Então, ó, eu posso dizer que
qualquer variação que ocorrer na escala Celsius vai ocorrer também na escala Kelvin. E na escala Fahrenheit? Aí não, vai ser diferente. Tá? Exemplo, uma coisa é 1 grau Celsius na escala Fahrenheit, é um valor. A variação de 1 grau Celsius vai ser igual à variação de quantos graus na escala Fahrenheit? É outra história, tá? Então a gente tem que distinguir isso. Porque, por exemplo, se eu for comparar com a escala Kelvin, ó, 1 grau Celsius na escala Kelvin é 274. Mas a variação de 1 grau Celsius na escala Celsius corresponde à variação de 1 grau Kelvin. Ou seja, se eu pegar na escala Celsius e ver que um determinado corpo variou 1 grau Celsius, na escala Kelvin vai variar também 1 grau Kelvin. Tá? Já na escala Fahrenheit, não. Então é isso que a gente tem que observar aqui. Então toda vez que aparecer a palavra variação, tome cuidado, isso é uma pegadinha, tá? Lembre-se que você vai ter que usar essa relação, ó. Variação na escala de temperatura na escala Celsius, né, sobre 100, é igual a variação da escala de temperatura sobre 180, que é igual a variação da escala Kelvin sobre 100. Ou, resumidamente, né, sobre 5, variação da escala Celsius sobre 5 é igual a variação da escala Fahrenheit sobre 9, que é igual a variação da escala Kelvin sobre 5. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido aí. Então vamos agora para os exercícios, tá? Essa aula vai ser um pouco mais curta porque né, é um conteúdo mais tranquilo. Então olha só, qual o valor na escala Celsius? Olha só, na escala Celsius e na escala Kelvin, a, a temperatura que corresponde a 104 graus Fahrenheit. Bem, o que vocês acham? 104 graus Fahrenheit é a mesma coisa que 104 graus Celsius? Lógico que não, né, pessoal? Vocês acham que isso é frio ou é quente para você? Ou mais, você suportaria essa temperatura? Ou até melhor, essa temperatura é uma temperatura para nós que moramos no Brasil de inverno ou de calor? O que você acha? Então vamos ver? Então olha só, como eu estou relacionando Fahrenheit, Celsius e Kelvin, eu vou usar a relação entre eles. Então tá aqui, ó. C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. Aí você pergunta assim, professor, cadê o K menos 273 sobre 5? Pessoal, primeiro, eu não posso fazer a relação os três ao mesmo tempo. Eu tenho que fazer de dois em dois. Então estou relacionando Celsius e Fahrenheit. Depois eu relaciono com Kelvin, tá? Então vamos lá. Usei essa forma. Então, no lugar do F, que é a da escala Fahrenheit, eu vou colocar o valor correspondente, que é 104. Né? Tá aqui o valor 104. Então vai ficar C sobre 5 igual a 104 menos 32 sobre 9. Então fica C sobre 5, 104 menos 32 dá quanto, pessoal? Tá? 72. Então vai ficar C sobre 5 igual a 72 dividido por 9 dá 8. Aí agora eu multiplico cruzado, né? Multiplico cruzado. C vezes 1, quando não tem nada, lembra, no denominador vale 1. C vezes 1 é C. 5 vezes 8, 8 vezes 5. Né? Deixa eu colocar aqui. E aí, C vai ficar o quê? 40 graus Celsius, porque 8 vezes 5 é 40. Pessoal, 40 é uma temperatura de inverno ou é uma temperatura de verão? É óbvio que é de verão, né? Se você vai para a praia, você quer uma temperatura de 40 graus. Só lembrar da música, né? Rio 40 graus, né? Então vamos lá. Bem, achei o valor na escala Celsius. Agora eu quero achar o valor na escala Kelvin. Como é que eu faço? Pessoal, olha só. Apesar de que eu possa relacionar Fahrenheit com Kelvin, não é o ideal, porque você vai conseguir, vai dar o mesmo valor, só que vai ter um problema. Você vai trabalhar com números muito complicados, tá? Números um pouco mais chatos de mexer. A ideia é você fazer o seguinte, igual eu fiz aqui. Primeiro, apesar de que eu pedi primeiro Celsius, né? Mas primeiro você relaciona Celsius e Fahrenheit e deixa o Kelvin por último. Por que deixa para relacionar Kelvin por último? Porque é o seguinte, se eu já tenho o valor em Celsius, fica fácil encontrar o valor em Kelvin. Por quê?
De Celsius para Kelvin, ou você vai subtrair ou você vai somar. Vai depender do que você quer encontrar. Se eu quero encontrar em Kelvin, eu somo. Se eu quero encontrar em Celsius, eu subtraio. Então aqui, ó, Celsius é igual a K menos 273. Aí você pode falar assim, professor, calma aí, lá não era isso, lá era sobre 5. Aí eu falo, muito bem, cara. Vou até colocar aqui, ó, isso mesmo, lá era sobre 5. Agora eu faço uma pergunta. Se esse 5 vir para cá, se eu pego esse 5 e jogo para cá, ele vai passar multiplicando C, concorda comigo? Eu posso fazer o que aqui? Cortar. Ou seja, o que me interessa é só o que está no numerador, não me interessa o que está no denominador. É aí que está o ponto, meus amigos. Não me importa o que está no denominador. Então, vamos partir dessa premissa. C igual a K menos 273. Ou seja, o valor na escala Celsius é igual ao valor da escala Kelvin menos 273. Beleza? Então, e é interessante saber o seguinte. Por quê? Uma coisa que eu até aproveito para falar aqui que eu lembrei. O valor na escala Kelvin nunca será negativo. Eu posso ter o valor de temperatura na escala Celsius negativo, eu posso ter o valor de temperatura na escala Fahrenheit negativo, mas na escala Kelvin não se admitem valores negativos de temperatura, tá bom? A natureza ainda não tem, não se conheceu. Aliás, uma coisa que eu queria falar para vocês é que já se chegou-se, salvo engano, o lugar mais baixo onde houve habitação humana, salvo engano, foi de menos 68, entre 60 a 70 graus Celsius negativo, tá? Você vê como tem gente morando em lugares muito frios. Se não estou enganado, é isso mesmo, entre menos 60 a menos 70, tá? Foi a temperatura mais baixa que um ser humano conseguiu habitar. Bem, então vamos lá. Eu achei o valor de 40 graus Celsius na escala Celsius, né? Então eu vou substituir aqui. Então vai ficar o quê? 40 igual a K menos 273. Vou trazer o K para o primeiro membro, vai ficar negativo, e o 40 para o segundo também fica negativo. Como está tudo negativo, eu multiplico menos 1. Então vai ficar 273 mais 40, somando 313 Kelvin. Então esse é o valor na escala Kelvin, tá? 313. Então, 300, o que isso quer dizer, então? Isso quer dizer que 313 é igual a 313 Kelvin, né? É igual a 40 graus Celsius, que é igual a 104 graus Fahrenheit. Isso quer dizer a mesma coisa. Se você usar na escala Fahrenheit, 104. Se você usar na escala Fahrenheit, Celsius, perdão, 40. E se você usar na escala Kelvin, 313. Beleza, pessoal? Então, isso é o que significa essas escalas. Todos os três números que estão diferentes, porque estão em escalas diferentes, representam a mesma situação real. Beleza? Ok, pessoal? Então, vamos para o segundo. Bem, no segundo nós temos o seguinte. Qual o valor na escala Fahrenheit e também na escala Celsius, né? Aqui eu coloquei o valor de novo, né? Que valor, né, na escala Fahrenheit Celsius corresponde ao valor de 328 Kelvin. Desculpa aí pelo erro aqui, que eu modifiquei aqui o contexto dessa questão e acabei esquecendo de corrigir a ortografia. Mas quer dizer o seguinte, 328 Kelvin equivale a quantos graus Fahrenheit e quantos graus Celsius? Pessoal, observe que eu coloquei aqui propositalmente Fahrenheit primeiro. Só que, lembra da regra que eu falei? Trabalhe primeiro com Celsius, depois com as outras escalas. Então, olha só, eu vou transformar Celsius, Kelvin em Celsius. Então, C é igual a K menos 273. Quanto vale o meu K? Olha só, 328. Então, substituindo K por 328, vai ficar como? 300C, né, que é o valor na escala Celsius, igual a 328 menos 273.
Subtraindo isso, 55 graus Celsius. Então, 328 kelvins corresponde a 55 graus Celsius. Agora, quanto esse valor corresponde na escala Fahrenheit? Pessoal, mesmo que o problema me deu em Kelvin, eu vou usar o valor que eu achei na escala Celsius, fica melhor. Então, vai ficar C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9, só que o meu C, ele vale 55, que eu encontrei aqui, tá? Então, o meu C vale 55. Me confundo mais quando eu vou mudar aqui. Tá? Meu C vale 55. Agora, quanto vai valer o meu F? Então, vai ficar assim, ó. 55 por 5 vai dar 11. Vai dar 11. Então, vai ficar 11 igual a F menos 32 sobre 9. Multiplico cruzado, 11 vezes 9, o F menos 32 menos, vezes 1. F menos 32 vezes 1 é isso mesmo, né? Ele é o próprio F menos 32 e 11 vezes 9, vamos fazer, vai dar 99. Então, isolando o F, eu vou ter F igual a 99 e o menos 32 vai para o outro lado com valor positivo. E 99 mais 32, 131 graus Fahrenheit. O que isso significa na prática? Que 131 graus Fahrenheit representa a mesma situação de 55 graus Celsius, que representa a mesma situação de 328 graus Kelvin. Beleza, pessoal? Então lembre-se que representam todos a mesma situação real. Bem, agora mais um exercício aí. Nós temos aí essa imagem, tá? Nós temos aqui duas escalas, a escala Celsius e a escala X. A escala X é uma escala que eu não conheço, mas olha só o que é importante. Na escala Celsius, nós já conhecemos que o ponto de fusão dela é 0 e o ponto de ebulição é 100. Para a água, é claro, né? Que é a substância. Então, na escala Celsius é 0 e 100. Na escala X, foi encontrado 150 para o ponto de ebulição e menos 50 para o ponto de fusão. Bem, aí você fala assim, esses 100 e 200, pessoal, é a diferença entre o ponto de fusão e de ebulição, nas duas escalas. Na Celsius, nós já sabemos que é 100. Na X, para o nosso caso aqui, 200. Isso diz muito, tá? Isso diz muito, beleza? Mas vamos lá. Bem, então, vamos supor o seguinte. Vamos imaginar que eu queira encontrar quanto equivale 40 graus Celsius na escala X, tá bom? Então vamos lá. Usando aquela regrinha, o valor do meio ali que eu desconheço, que eu quero encontrar menos o ponto de fusão, sobre o valor do ponto de ebulição menos o ponto de fusão, das duas escalas. Então vai ficar 40 menos 0 sobre 100 menos 0. E na escala x, x menos. Por que menos duas vezes? Uma é da fórmula e o outro é porque o ponto de fusão do gelo na escala x ocorre a uma temperatura de menos 50. Tá? E o de ebulição ocorre a uma temperatura de 150. Por isso que aqui está 150 menos 50. Desculpa. Lembrando que esse menos aqui antes do parênteses é da fórmula. Então vai ficar 40 menos 0 sobre 100 menos 0 igual a x menos menos 50 sobre 150 menos menos 50. Então, 40 menos 0, 40. 100 menos 0, 100. X menos com menos, faço o jogo de sinal. Tá? Fazer um jogo de sinal aqui vai dar mais. Então vai ficar x mais 50. E embaixo a mesma coisa. Menos com menos dá mais. Então 150 mais 50. Então aqui o que eu fiz? Eu cortei os zeros. Então ficou 4 sobre 10.
E aqui eu resolvi, x mais 50 eu não posso fazer nada, deixo x mais 50 e embaixo 150 mais 50, 200. E aí eu faço o quê? Multiplicação cruzada, tá? Então 10 que multiplica o quê? X mais 50 igual a 200 vezes 4. Fazendo isso, o que que eu vou ter? 10, eu vou multiplicar ele tanto x como 50. Então 10 vezes x, 10x, está aqui. 10 vezes x, opa, 10 vezes x, 10x. E 10 vezes 50, 500. Isso é igual a 200 vezes 4, que dá 800. Então, eu vou ter 10x igual a 800 e o 500 joga para o outro lado, fica negativo. Então, eu vou ter 10x igual a 800 menos 500, 300. Isolando x, eu vou ter 300 sobre 10. E 300 sobre 10 dá quanto? 30 graus x. O que isso quer dizer? Quer dizer que 40 graus Celsius na escala 40 graus na escala Celsius correspondem a 30 graus na escala X que me foi apresentada. Ou seja, a mesma situação que ocorre a 40 graus Celsius vai ocorrer com 30 graus X. Beleza, pessoal? Então, guarda bem essa situação aí, beleza? Bem, aí vamos para mais um exercício. Deixa eu apagar aqui. Uma outra situação parecida, nós temos agora na escala Celsius e na escala Y. Na escala Celsius e na escala Y. A diferença é o quê? Na escala Celsius continua sendo 100 a diferença entre o ponto de fusão e de ebulição. Agora, na escala Y, a diferença mudou. Ela não é 200 igual era na de X, ela é 300. E o valor do ponto de fusão lá na escala X era menos 50, aqui é menos 100. E o de ebulição, 200. Beleza? Então, de novo, uma situação hipotética. Vamos pegar um valor qualquer na escala Celsius e ver quanto corresponde esse valor na escala Y. Vamos lá, então? Então, olha só. Eu peguei agora um valor diferente, tá? 60 graus na escala Celsius. Tá? Qual seria esse valor na escala Y? Você pode falar, professor, o senhor pegou o mesmo valor. Não, pessoal, você pode aproveitar e treinar com outro número, né? Lembra daquela situação? Ah, só sei fazer com X, não sei fazer com Y. É mais ou menos por isso. Vamos lá. Então, o que que acontece? Lembra que a regra é o quê? Pego o valor que eu quero encontrar na escala, que é 60 graus Celsius, subtraio com o ponto de fusão, na escala Celsius é zero, e divido pela diferença entre o ponto de ebulição, que é 100, na escala Celsius, menos o ponto de fusão, que é zero na escala Celsius. E faço isso também na escala Y. Só que na escala Y eu ainda não conheço, é isso que eu quero encontrar. Então vai ficar y menos 100 sobre 200 menos 100. Por que menos duas vezes? Menos da fórmula e o menos do valor do ponto de fusão, que não são a mesma coisa. Bem, e aí o que que acontece? Vamos lá então. 60 menos 0. 60 menos 0. 60. 100 menos 0. 100. Y menos com menos mais, y mais 100 sobre 200 menos com menos mais 200 mais 100. De novo, cortei os zeros. Cortei os zeros, tá? Então ficou, cortei esse zero, fica 6 sobre 10, igual a y mais 100 sobre 300. Lembrando que eu não posso somar y mais 100. Aliás, deixa eu aproveitar e falar uma coisa aqui. Muitos alunos acabam errando isso porque eles querem somar y mais 100 e chamar de 100y. Gente, y mais 100 não é a mesma coisa que y vezes 100. Y vezes 100 que vai dar 100y. Y mais 100 eu não posso somar, tá?
Agora, 200 mais 100 eu posso, são dois números conhecidos. A variável aqui do y que me permite somar com um número que não tem variável. Porque esse y pode ser qualquer valor, tá? E aí, nem sempre um valor que eu somo é igual ao valor que eu multiplico, tá? Aliás, é mais fácil ser diferente, né? A probabilidade infinitamente maior. Então vai ficar o quê? 6 sobre 10 igual a y mais 100 sobre 300. Então, multiplicando cruzado, 10 que multiplica y mais 100 igual a 300 que multiplica 6. Aí de novo vou fazer aquela regrinha. 10 multiplicando y e o 10 multiplicando 100. Então 10 vezes y, 10y, mais 10 vezes 100, 1000, igual a 300 vezes 6, 1800. Então vai ficar como? 10y igual a 1800, jogo mais 100 para o outro lado, fica negativo. Então 10y é igual a 1800 menos 1000, 800. Isolando y, 800 por 10 vai dar 80. Então o valor vai ser de 80 graus y. Beleza, pessoal? Bem, então o que acontece? Isso quer dizer o quê? Que 60 graus na escala Fahrenheit corresponde a 80 graus na escala Y. Agora, olha o interessante. Qual era o valor na escala do ponto de fusão na escala Celsius? Zero. E eu quero 60. Na escala Y, ele era menos 100 e foi para 80. Resumindo, a variação foi maior. Não foram iguais. Enquanto na escala Celsius variou 60, na escala comparando com o ponto de fusão com um ponto que eu quero. Na escala Y variou 180, 3 vezes mais, tá bom? Só para você ter uma ideia dessa diferença, ok, gente? E por falar em variação, tá? Por falar em variação, então vamos fazer um exercício que envolva variação. Então nós temos o seguinte, ó. Qual a variação de temperatura nas escalas Celsius e Kelvin correspondente, né, desculpa, à variação de 72 graus Fahrenheit. Então isso quer dizer o quê? Na escala Fahrenheit eu sei que varia 72 graus, mas na escala Celsius e Kelvin, quanto varia? Vamos ver? Então olha só. Como eu estou falando de variação, olha aqui a palavra-chave. Então eu vou calcular a variação na escala Celsius sobre 5 igual a variação da escala Fahrenheit sobre 9. Tá? Então, a variação na escala Fahrenheit foi de 72. Então, vai ficar a variação da escala Celsius sobre 5 igual a 72 sobre 9. Bem, 72 sobre 9 dá 8. Então, a variação na escala Celsius sobre 5 é igual a 8. Multiplicando cruzado, eu vou ter o quê? Que a variação na escala Celsius é igual a 40 graus. Agora, olha só que interessante. Na escala Celsius, 40 graus. E na escala Kelvin? Bem, lembra que o denominador da escala Celsius era igual ao denominador da escala Kelvin? E aí, lembra que eu falei que considera só o numerador? Então, a variação na escala Celsius é a mesma variação na escala Kelvin. Então, se variou, se é igual, então eu posso dizer que a variação que ocorre na escala Kelvin é a mesma que ocorrerá na escala Celsius. Então, se variou 40 graus na escala Celsius, vai variar também 40 graus na escala Kelvin. Por quê? Como eu falei, a variação na escala variação na escala Celsius é igual à variação na escala Kelvin. Agora, foi a mesma variação que ocorreu na escala Fahrenheit? Não. Por quê? Porque a escala Fahrenheit já tem um grau de variação maior. Então, cuidado quando falar de variação e quando ele querer
um ponto específico do valor da temperatura numa escala e em outra, tá? São coisas totalmente distintas e diferentes. Beleza, pessoal? Bem, por hoje é só, tá? Bons estudos. Lembre-se que a física não é sua inimiga, ela é sua aliada. Espero que tenham gostado e até uma próxima, se Deus nos permitir. Tá bom, pessoal? Fique com Deus. Uma boa semana.